Deus continue abençoando, preciosos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo repose sobre cada um de vocês, irmão, e desejo que Deus te dê vitória em tudo, que Deus acampa ao vosso redor e livre de todo o mal. O meu conselho é que você permaneça. Nunca desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Foi o que Deus disse para Josué quando esse entra em Canaã. Josué não vai para a direita e nem para a esquerda. A direita é fanatismo. A esquerda é comodismo. A esquerda eu não vou fazer nada. A direita eu vou fazer demais. Então, nem aquém, nem além. Como disse o salmista, né? Ou melhor, Salomão. Não faça eu muito rico para eu não me gloriar. Também não faça eu muito pobre para não blasfemar. Então, nem muito rico, nem muito pobre, Salomão disse. Então, deixa eu no meio. Né? Deixa eu no meio. Então, nem na esquerda, condenando, criticando, e nem na direita também elogiando, fora da medida também. Então, existe direita e esquerda em todo setor da vida, né? Mas o conselho de Deus para Josué é: não vai para a esquerda e nem vai para a direita, mas permaneça no meio do caminho, né? Permaneça no meio. Muito bem, meus preciosos irmãos, Deus está trabalhando, Deus nunca está de braço cruzado. Talvez a gente nem perceba isso, mas Deus nunca deixou de agir, Deus nunca deixou de trabalhar ao nosso favor. É a mesma coisa daquele exemplo dos dois que estavam andando na areia, no beiro do mar. E estava difícil a caminhada, muito difícil. E ele viu que ele caminhava, mas ao lado dele caminhava Deus. Ele via o rastro de Deus. O rastro de Deus caminhando com ele numa hora difícil. Caminhando ali à beira-mar. Hora dura da vida. Não estava ali na beira-mar passeando, não. Passando numa jornada. Ele viu que Deus caminhava com ele. Que ele sentia o rastro de Deus perto dele. Ou ele viu que sumiu. Só ficou dele. Aí ele falou com Deus: é Deus, o Senhor caminhou comigo um bom pedaço. E justamente na hora mais fácil. Mas quando ficou mais difícil, que a jornada ficou mais pesada, o seu rastro desapareceu. Quer dizer, que o Senhor saiu de cena. E só permaneceu o meu. Aí Deus falou para ele: não, o rastro que sumiu foi o seu, porque eu ponho você no ombro. Aí só ficou o meu. Aquele que você está pensando que é seu, que ficou aqui é mais profundo, a marca ficou mais profunda. Você disse que ficou mais pesado a vida, eu te deixei. Aquele rastro é meu. Quem desapareceu foi o seu. Porque eu coloquei você no meu ombro. Coloquei você no meu ombro, por isso que a pegada ficou mais profunda, mais difícil. Mas até então ele pensava que era Deus.
que tinha deixado ele. É o que muitas pessoas falam: Deus me abandonou. Deus nunca abandonou. Agora, que a gente abandona ele, isso aí é sem dúvida. Enquanto ocasião na vida, enquanto momento na vida, a gente não deixou Deus. E o rastro da gente desapareceu. Foi quando Deus colocou nós no ombro dele, porque nós não aguentávamos mais caminhar. Porque Deus não deixa ninguém prostrado no deserto. Deus não deixa. Deus carrega a gente. Quando a gente não pode mais, coloca no ombro. A parábola das 100 ovelhas mostra isso, né? Que deixou 99 presos, foi buscar uma e colocou no ombro, o lugar que ele coloca. E o ombro é a igreja, porque o Mombrana diz que o ombro do homem é a mulher, a esposa é o ombro do homem. É onde vai a cruz, né? É onde vai a cruz. É na mulher. Então ele põe na igreja, leva para a igreja. Como eu disse esses dias do bom samaritano, depois que ele socorreu o homem caído, ungiu ele com azeite, colocou ele na sua cavalgadura, ele levou ele a uma estalagem, uma igreja. E Deus deu dinheiro para o dono da estalagem, que é o Antigo e o Novo Testamento, é o dois dinheiro. Cuida dele. Aí já vem um pastor, né? Cuida dele. Até que eu volte. E se ele deu algum prejuízo, eu pago. Aí é a recompensa do pastor. Aí a recompensa do pastor. De cuidar daquele que Deus entrega para ele. Eu sempre tenho falado isso, irmão. Talvez as pessoas, nem todos, mas às vezes as pessoas pensam que não é assim, mas é. Se a pessoa soubesse o valor que tem um pastor nascido de Deus, desde o ventre da mãe, o valor que ele tem, como Mombrana diz que o ministério dele é maior do que o ministério do presidente. O valor que tem aquele homem para Deus. Que é ele que é o homem da estalagem, que ganha os dois dinheiros para cuidar do socorrido. Porque uma vez que o bom samaritano socorreu o homem caído, ungiu com azeite, com vinho, que é estímulo, alegria, põe na sua cavalgadura, seu poder. Aonde que ele levou? Não levou para o céu. Uma vez que socorreu o homem, ele levou para a estalagem, igreja. Aí tem que ter igreja. Aí mostra que tem que ter igreja. E deu dois dinheiro, Antigo e Novo Testamento, para o dono da estalagem, falou: cuida dele. Cuida dele, até que eu venha. Aí é o pastor que cuida. Porque quem tira o carrapicho da ovelha é o pastor. A ovelha não limpa ela. São João 13, Jesus disse: vós são limpos pela palavra que eu tenho pregado. Quem limpa é a palavra, e a palavra que prega é o pastor. O pastor, antes de levar a igreja, a ovelha, o rebanho, para um pasto, ele entra no pasto primeiro, ele anda todo o pasto, para ver se não acha uma grama, não sei se chama grama, mas é um mato. Ele é venenoso. Até que no tempo de Eliseu, teve um lá que colheu uma dessa e colocou na panela. Você vê que até o servo do Eliseu, o homem de Eliseu, foi enganado. Trouxe aquela erva venenosa, põe na panela para os homens de Deus comer. E o pastor anda o pasto inteiro
arrancando, colhendo essa erva venenosa que mata a ovelha. Porque ele limpa tudo, aí que ele sorta a ovelha. Em segurança. Sabe que não tem nada venenoso ali para a ovelha, para envenenar a ovelha. Porque ele coloca a ovelha no pasto, ele fica vigiando se nenhum lobo ataca. Tem que ficar vigiando, porque a ovelha não luta contra lobo. A ovelha não luta contra lobo. A ovelha não é de lutar. A ovelha é o único animal desarmado que existe. Só foi criado para ser manso, produzir. Só para lucro. A ovelha só foi criada para lucro. Em tudo que a ovelha tem é lucro. Sua lã é lucro, sua carne é lucro, tudo é lucro. A ovelha não tem nada que possa falar isso aí, é um prejuízo. Não tem nada. E aí ele, de noite, ele deita ele à porta da ovelha, porque para gado põe uma cerca, põe um portão. Aí fecha o portão e o vaqueiro vai embora dormir. Mas no caso da ovelha, o pastor não vai para casa. Por isso que quando Jesus nasceu, o pastor estava no campo. Eles não vão para casa. O pastor não vai embora. Porque o vaqueiro vai embora, o tropeiro vai embora, larga lá o preso, lá vai para casa dormir outro dia cedo. Mas o pastor é o único que não vai para casa. Ele não tem porteira para o pastor. Uma porteira de arame que ele prende ali a ovelha e larga. Ele é uma porteira. Ele deita na porta. Ele deita na porta. Se algum lobo quiser entrar no aprisco, tem que passar por cima dele. E se alguma ovelha quiser sair, tem que pular por cima dele. Tem que passar por ele. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta da minha ovelha. Eu sou a porta. Então não tem como o lobo entrar, porque tem que passar por cima. E não tem como a ovelha sair, que tem que passar por cima do pastor, porque ele é a porta, deitado na porta. E ele tem uma vara, bem na ponta da vara, ele tem um sino. Tem um sininho. Aí nós vamos ver isso lá, que Arão tinha o sacerdote tinha um sino na cintura. Que quando ele entrava véu adentro para ministrar, onde não podia ir ninguém, era proibido, senão morria. Se por acaso o sacerdote morria, não podia ir lá tirar o sacerdote, que morria também. Então ele entrava com uma corda na cintura e com o sino. E o sino mostrava para a pessoa que estava adorando no santo lugar que o sacerdote estava em atividade, porque ouvia o barulho do sino. E quando o sino não ficava em silêncio, então eles puxavam a corda, porque o sacerdote podia ter caído lá, mas tinha que puxar para a corda. Então ele ia no véu adentro, porque o santuário era dividido em 3 partes, né? Era átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o lugar santíssimo é só o sacerdote que entrava, mas ele entrava com a corda amarrada na cintura. Porque se ele morresse lá dentro, não podia entrar lá, tinha que puxar ele. Tinha que puxar ele. E usava um sino para mostrar que ele não estava morto. E o pastor também usa um sino nessa varinha, que quando a ovelha assusta com o barulho, com o lobo, com a agitação do lobo que rodeia, o cheiro do lobo, ela fica agitada. Aí o pastor balança aquela varinha, que é de noite, ele balança aquela vara, aquele sino, querendo dizer para a ovelha: eu estou aqui, pode dormir aí que eu estou aqui. Ninguém vai entrar aí não, estou aqui. E eu sou a porta. Se para pegar vocês tem que passar por cima de mim.
O irmão Brana disse isso quando ele estava com um binóculo, olhando uma águia mãe sentada numa árvore, e a águiazinha estava brincando na grama, uma pulando para cima, para lá, para cá, correndo as águiazinhas. Mas a águia mãe não estava junto com a águiazinha brincando, ela estava sentada numa árvore, mas olhando a águiazinha brincar. Aí o irmão Brana disse: ai de um coiote se pegar uma águiazinha, vai ter que ter com a mãe águia. A águiazinha não defende ela não tem força para lutar contra o coiote, mas a mãe tem. Mas a mãe não estava lá brincando junto com a águiazinha, mas estava observando ela. Tem muita gente que fala: Deus não está nisso. Não, Deus não está nesse avivamento, a pessoa dando amém, glória a Deus. Ele não está mesmo, mas está te observando. Ele está te observando, você. Você é o filhinho dele, a águiazinha dele. A águiazinha que brinca, não é a águia-mãe. A águia-mãe não brinca. A águia-mãe, ela não tem tempo para brincar, porque ela tem que vigiar. Porque quem está brincando não vigia. Quem está brincando, a águiazinha brincando, está interdita com a brincadeira. A outra pula por cima dela, ela corre atrás, ela não está nem vendo o que está acontecendo ao redor, mas a mãe está. Você não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, o perigo que você está correndo, mas Deus está vendo. E Deus sabe, a águia-mãe sabe que a águiazinha, ela não tem força para lutar contra o coiote, mas ela brinca livremente porque sabe que tem uma mãe vigiando ela, e se o coiote vem, não é problema da águiazinha, é coisa da mãe. Aí entra nós. Quem resolve o nosso problema é Deus. Nós não resolvemos nada. Eu já vi pessoas falando assim, eles falando assim: deixa Satanás que vem, eu expulso Satanás, eu dou um grito com Satanás tem que ir embora. O irmão Brana disse: nós não somos adversários para Satanás. Satanás faz o que quer com nós a hora que ele quer. Para começar, esse corpo aqui ainda pertence a ele. Não brinca com ele, não. Não pensa que você pode com ele, que você não pode, não. Não queira desafiar ele, que você vai apanhar. Você tem que falar o que Miguel falou. Quando Satanás quis o corpo de Moisés, ele falou: o Senhor te repreende, Satanás. Nem Miguel atreveu lutar com ele ali, cuidando do corpo de Moisés. Falou: o Senhor te repreende, Satanás. Nós não somos ninguém para lutar contra Satanás. Nós não temos meio para lutar contra ele. É Deus que luta por nós. É Deus que chega nele e fala: tira a mão dessa filha minha, tira a mão desse filho meu. Eles estão felizes, eles estão brincando, deixa eles. Não atreva a apanhar a mão nele, você vai ter comigo. É o caso da ovelha. Ela defende, ela luta com o lobo? Não luta. Nem pode. Mas o pastor luta. O pastor luta. Mas luta pela graça de Deus, Deus nele, né? Que nem é também o pastor, é Deus o pastor, né? Que o pastor também queria ser ele, eu cuido e eu faço, cuida nada. Quem cuida é Deus. Deus te dá unção, isso sim. Deus te dá força. É o que Ele dá. Então ele vai lá no pasto, primeiro tira aquela erva venenosa,
Depois ele deita na porta. E o irmão Branham disse na mensagem, pastor de ovelha, chama a mensagem, fala assim: se uma ovelha se perder, o pastor vai acertar conta com Deus, porque ele colocou aquela ovelha sob a responsabilidade dele, e se ela faltar, ele vai pedir conta com o pastor. Ele é culpado. Pastor de ovelha chama a mensagem. Se uma ovelha se perder, ela não se perde, irmão. Porque nunca se perde uma ovelha. Ela se perde do pastor. Ela desgarra do rebanho. Mas Deus caça ela, Deus trai ela. Porque ele disse: eu mesmo irei e buscarei. Nessa 99 ovelhas, quem foi buscar foi ele. Põe no ombro e trouxe. Eu creio que lá no livro de Jeremias que ele fala, né, sobre os pastores que não estavam se importando com as ovelhas, ele falou assim: eu mesmo irei e buscarei. Então, ela sai do controle do pastor, ela sai do controle do aprisco, mas ela não sai do controle de Deus, porque além do pastor que Deus confiou para cuidar do rebanho, que o rebanho não é do pastor. O pastor é contratado por Deus para cuidar da sua ovelha. Mas se aquela ovelha sair fora do controle do pastor, ela não sai do dono. Aí vem o dono. Só que o pastor não vai ter glória, porque aquela ovelha ele perdeu. E Deus achou e Deus guardou ela. Mas não perde uma ovelha, não tem como perder ovelha. É eleito. Tem um do livro ali de Deus, assim: um grão de trigo eu perderei. Nós vemos lá no Boaz, que todo que o ceifeiro deixava para trás, a Ruth catava, não tinha jeito. Tinha uma Ruth atrás, catando o que ficava, não perdia nada da roça do Boaz. Deus não perde eleito. Ainda que ele saia do controle do pastor, saia do controle da igreja, mas Deus caça ele. E muitas vezes se aquela ovelha não quer mais voltar para o rebanho, ela não quer mais voltar sob o cuidado do pastor, que Deus colocou para cuidar dela, Deus leva ela embora. Deus leva ela embora. Eu creio que num do volume dos Hebreus, o irmão Branham fala daquele irmão que ele fala para o irmão: na próxima campanha que eu fizer, eu vou levar o irmão comigo. O irmão falou assim: ô irmão Branham, eu não amo mais Jesus. O que é isso, irmão? Não. Eu joguei todas as minhas anotações de pregador fora, joguei a Bíblia. Eu não amo mais Jesus, não estou mais no caminho de Deus. Ele era um mecânico. E ele tinha um empregado. E ele falou para o empregado dele: vai buscar uma cerveja para mim, passa o rio ali, pega uma cerveja para mim. Aí o empregado dele era um cristão, falou assim: não, eu não busco cerveja para servo de Deus. Porque aí você cumpre-se, né? Aí o irmão Branham disse que aconselharam ele, mas ele não quis mesmo voltar mais para a igreja. Aí Deus levou ele embora. Aí o irmão Branham disse assim: se não quer nada com o pastor, se não quer nada com a igreja, ficar aí andando para lá para cá e perdido aí para dar braço para cima, é um salvo, é uma ovelha. Aí o irmão Branham disse: para não trazer escândalo para o evangelho, Deus leva embora. Deus leva embora. Ele não quer nada com o pastor. Ele não quer nada com a igreja. E é uma ovelha, o dono leva embora. E o dono é Deus. O dono leva embora. Nós temos que tomar cuidado. Se nós é um salvo, salvo seremos. Se nós é um salvo,
Deus não salva nós hoje para se perder amanhã. Mas se nós é um salvo e nós não quer cumprir o nosso dever de salvo, ter uma igreja, ter um pastor, para nós dizimar, ofertar, tomar a Santa Ceia, que é o nosso dever como cristão, mas nós somos ovelhas, nós quer viver sozinho, nós não quer viver sob o cuidado do pastor, sobre a união dos irmãos. Deus não vai te deixar você assim, Deus vai levar embora. O irmão Brana disse isso, cada um do volume dos Hebreus. O irmão Brana falando desse irmão, Deus levou embora. Deus levou embora. E tem muita gente que Deus tem que levar embora, porque senão vai trazer escândalo para o Evangelho. E para não trazer escândalo para o Evangelho, então Deus leva para casa. Deus é pai. Ele é o dono. Ele é o dono. O pastor não é dono do rebanho. O dono é Deus. E se aquele pastor não está dando conta de dominar aquela ovelha, então ele tem que falar para o dono, ir lá no dono e falar, olha, eu não dou conta não. Vê o que o senhor faz aí. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai embora. Leva para casa. Vai lá andar, correr lá nos jardins. Correr lá com Abraão. Abraão já está lá, Isaac está lá, Jacó. Vai lá, vocês andam juntos lá comigo. Fica aqui na terra, não está dando fruto mesmo. Só está dando prejuízo. E é um salvo, então vai para casa. Vai para casa. É a mesma coisa de um pai ter um filho, 2, 4, 5 filhos, trabalhando na roça. Cada um com a enxada carpinando, outro com a foice roçando. E tem um que só fica sentado embaixo da árvore. Só sentado embaixo da árvore o dia inteiro. Os outros suando, trabalhando. Aí o pai, nosso irmão não trabalha, vai cedo com nós, mas fica o dia inteiro sentado. Aí o que o pai faz? Então você vai ficar em casa. Fica em casa. Melhor você ficar em casa. Você está lá atrapalhando. Então assim também Deus. Não está fazendo nada. Não está ganhando uma alma. Não está ajudando a igreja. Não ajuda a obra. Você vai ser o quê? Peso morto? Deus leva para casa. Deus leva para casa. Agora o pastor, ele não é dono do rebanho. O pastor também, ele não é, como eu já ouvi falar, o pastor é o esposo da igreja. Não, o pastor não é esposo da igreja. A igreja não tem 2 maridos. A igreja não tem 2 maridos. O pastor é um representante de Deus. Ele é um representante. Ele é um inúcuo. Ele é castrado. Pastor é castrado. Pastor é boi. Ele puxa carretão. Pastor é para puxar carretão. Por isso que ele é chamado de boi. Ele não é chamado de touro. O touro é que gera, o touro não vai no carretão. O touro não, ele quebra tudo se for. Porque se ele vê uma vaca, ele quebra tudo e vai lá com a vaca. O boi não. O boi pode ver um rebanho de vaca aí passar no meio, o carretão, e nem liga, ele vai cabeça baixa, que ele é castrado. É o mesmo touro. Mas uma vez castrado, ele vira boi. O boi é touro. Era touro um dia, mas uma vez castrado ele virou boi, foi transformado em boi. De touro foi transformado em boi, nem a água foi transformada em vinho. Ele de touro passou a ser boi uma vez, que Deus o castrou.
Então o boi não possui o rebanho. O boi não tem prazer com o rebanho. O boi não. Ele é para puxar o carretão. O pastor é para puxar a igreja. No tempo dos carretão de boi, que tem lugar que talvez ainda tem, mas ele é fiel. O boi, ele é fiel. Por isso que na era do boi, por a era de Columba, foi a era mais longa que teve, que mais ganhou alma para Deus, foi a era de Columba, a era do boi. A era do boi enriqueceu o céu de alma, a era do boi, de Columba. Que era a era da arena. Ninguém reclamava, boi não reclama. Boi não queixa. Boi não murmura. Boi não. E quando eles colocavam aquele carretão para o boi puxar de milho, que ele tinha que entrar na roça do milho, eles colocavam um bornal na boca do boi para ele não comer o milho, só puxar o carretão. Aí o apóstolo Paulo disse, não ata a boca do boi que debuia. O apóstolo Paulo falou, está errado pôr bornal na boca do boi. Porque aí o boi puxava o carretão de milho, e quando ele encontrava uma espiga caída, ele não podia comer, porque tinha um bornal na boca. Aí o apóstolo Paulo falou assim, não ata a boca do boi que debuia. Se ele está puxando o carretão, ele tem direito de comer espiga. Ele tem direito de comer umas espigas, não vai comer o carretão inteiro, mas umas espigas aqui, outra lá que encontra. Enquanto ele puxa o carretão, ele vai comendo a espiga. Então não ata. E aí o apóstolo Paulo disse, Deus, por acaso está falando de boi? Deus está falando de pastor. Que ele puxa o carretão, ele puxa a igreja, e tem direito de comer do milho que ele está puxando, da carga que ele está carregando. Não ata a boca do boi que debuia. Não ata. Aí quer atar, quer proibir o pastor de ter dízimo, quer proibir o pastor disso, proibir daquilo. Quer que ele trabalha, puxa o carretão com um bornal na boca. Com um bornal na boca. Acontece muito isso daí, com um bornal na boca. E o apóstolo Paulo disse, não ata a boca do boi que debuia. E quando aquele carretão chegava na descida, que o carretão empurrava, o boi tinha que segurar. Ou segura, ou despencava tudo para a ribanceira. Sabe o que o boi fazia? Ele joelhava no chão, andava de joelho, para não deixar o carretão empurrar ele para a ribanceira abaixo. E quando ia subir, o carretão não voltava para trás, ele joelhava de novo no chão, andava de joelho. Aí passou em oração, né? Pastor em oração. Pastor em oração. Joelhado. Para não deixar a igreja voltar para trás, voltar para o catolicismo, voltar para o mundo. Tem que joelhar. Sangrava o joelho. Sangrava. Mas não deixava o carretão voltar para trás. Sangrava o joelho, mas não deixava o carretão ir para a ribanceira. Morro abaixo, despencar, não deixar a igreja despencar. Porque a vez tem que joelhar. Porque se não joelha, despenca mesmo. A igreja empurra e despenca tudo. Ou volta para trás, né? Os dois lados é perigoso. O descer e não subir. No descer, despenca para frente, vai embora. E no subir, volta para trás. Então, o boi, tanto no descer como no subir, ele ficava no seu posto de dever, sangrando,
E o responsável ali por tocar o carretão de boi, não sei se é boiadeiro que fala, ele tinha um ferrão na mão. Nesse ferrão, na ponta, ele tinha que nem uma flecha de índio. A flecha que o índio lutava, aquela flecha, tinha uma aqui, daquela na ponta de um ferrão. Chamava o ferrão do carreteiro. E ele enfiava aquele ferrão debaixo do braço do boi, para ele puxar o carretão, para ele não deixar voltar para trás. Ele enfiava aquele... Não batia, não. Enfiava o ferrão mesmo e sangrava. E às vezes aquela ferida já estava cicatrizando, ele enfiava de novo, nunca cicatrizava, porque sempre estava sangrando. Pastor tem que sangrar. Pastor vive sangrando para segurar a igreja. Porque os dois lados é perigoso, no descer e no subir. No descer quer já ir empurrando tudo, descendo, no subir quer voltar. Mas o boi segura. E o boi segura. Tem um homem carreteiro que tinha, parece que sei. O Eliseu tinha 12 boi, né? O Eliseu. Esse homem tinha na sua fazenda, não sei quanto boi, tinha uns 8 boi. E quando um caminhão encaiava lá, não chamava trator, não. Chamava ele. Dá para o senhor ir com os seus boi tirar o caminhão encaiado. Mas não tinha como não tirar. Os 12 boi eram tão unidos, ou 8 boi, coisa assim que o homem tinha, era tão unido, quando ele gritava com eles faziam força todos juntos. Tirava qualquer caminhão do toleiro. Ele era chamado para tirar, para fazer esse trabalho aí. Além do boi trabalhar na fazenda, ainda socorria. Caminhão a ver que estava cheio de milho, que ia buscar, ou cheio de arroz, que encaiava. Era aqueles boi que tirava. Ali de puxar o carretão ainda ia socorrer caminhão. Tudo boi. Tudo pastor. Tudo pastor. E o que tinha que sangrar. Joelho todo cheio de ferida, porque tinha que joelhar para segurar. Braço todo cheio de ferida, porque ali é que entrava o ferrão, ferrava ele. Então, essa é a missão do pastor. Agora, Jesus disse, quando eu voltar eu recompenso. Agora estou lá no Bom Samaritano. Quando eu voltar eu recompenso. Se ele causar algum dano, eu ungi sua ferida, eu animei, encorajei com vinho, eu dei o meu poder para ele, estou trazendo ele aqui na estalagem, na igreja. Então vou te dar 2 dinheiros, Antigo e Novo Testamento, para você cuidar dele. Mas se ele causar algum dano, aí que está. E eu pagarei quando voltar. Pastor, vai ter a recompensa das suas feridas, né? Das suas feridas, sacrificar a sua vida, não pode mais viver como touro, né? Lá no pasto, lá tomando conta das vacas, tudo isso daí é cortado dele. O único que sobra para ele é trabalho. É trabalho. É trabalho. E ainda veio uma banda e disse, se uma ovelha se perder, Deus cobra ele.
E cobra mesmo, porque se o carretão escorregar, o culpado era o boi. Quem ia culpar quem? O boi. Culpar o boi. Então não é pastor, não tem revelação da missão, né? Não sabe para que está ali, para que serve. O médico sabe que ele é médico para cuidar do paciente. O piloto sabe que ele é piloto para manejar o avião. Agora, o pastor também tem que ter revelação da sua missão, que ele é pastor, tem que sangrar só mesmo, ver sangrando. O que não falta para ele é ferida. Porque ele tem que levar aquela carga de milho, de arroz, ou tora que está levando, ele tem que levar lá no destino. Ele tem que chegar lá. Chegar lá, o dono já está tudo aí. Chegar lá. Mas Jesus disse, eu pagarei quando eu voltar. Se gastou-se por... Vou entregar ele aqui para você, esse bom samaritano que na estalagem, cuida dele para mim. O pastor tem que cuidar. Jesus, quem unge é Jesus, quem cata é Jesus, quem pega é Jesus, caída, cima e morto. Estou falando do bom samaritano. Quem tem a unção para ungir é Jesus. Quem tem o vinho para dar o ânimo é Jesus. Quem tem a cavalgadura é Jesus. Agora ele vai aonde levar? Na estalagem, para a igreja. Aí chega lá o dono da estalagem, pastor. Eu dou dinheiro, cuida dele. Cuida dele para mim. E se faltar alguma coisa, se ele causar algum dano aí, eu pagarei quando voltar. Pagarei quando voltar. Então, irmão, eu estou aqui também com uma pergunta do irmão. Eu estava aqui abrindo aqui Romano 3, né? Onde o irmão Marcelo faz a pergunta. Baseada no... Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador? O apóstolo Paulo aqui, no livro de Romano, o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 2 em diante, ele está falando do judeu e do gentil, mostrando a diferença do judeu e do gentil, judeu com a lei, gentil com a graça. A circuncisão dos judeus era no prepúcio do menino, agora nós gentil é no coração, ele fala, tirar a carnalidade do coração. Aí ele vem mostrando gentil e judeu, a diferença que há entre o gentil e o judeu. Eu ia entrar nesse assunto de diferença entre gentil e judeu, que é muita. A fé do judeu é uma, a fé do gentil é outra. A fé do gentil é a fé do grão de mostarda, é a fé pura. A fé do gentil. A fé do gentil é do centurião. Manda a tua palavra, não sou digno que entra na minha casa. O gentil não considera um povo digno de Deus. O gentil não considera digno, e o judeu considera. Os judeus consideram o tal. Nós somos o povo dele, nós quer sinal, que nem Tomé, se não tiver sinal eu não creio, exigente. O judeu é um povo exigente, porque Deus tirou ele lá, eles consideram que veio de Abraão, que veio de Isaac, de Jacó, que Deus tirou ele do Egito, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, tirou o povo de Canaã, Deus para ele, e isso aí encheu eles de orgulho, eles ficaram tão orgulhosos que ele acha que Deus, como ele está dizendo aqui, acha que pode mentir. Que eles podem até mentir, que eles mentindo, vem mais glória de Deus ainda, que eles têm direito em tudo. É o que a apóstolo está querendo falar aqui. Canimpido cortou a orelha do servo sacerdote, Jesus teve que ir lá, colocar de novo no lugar.
Acho que ele pode fazer dano, Deus consertando atrás. Deus, eles têm mais Deus como servo dele do que ele servo de Deus. E quando Deus veio para o gentil, Deus achou um povo que tem ele como Senhor. Por isso que o gentil chama Jesus de Senhor e o judeu de filho de Davi. Aquela mulher correu atrás e falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e não parou. Falou: Senhor. Aí ele parou, porque para os judeus ele é filho de Davi, mas para nós ele é Senhor. Se ele é Senhor, porque nós é servo, nós obedece. Ele não achou obediência em Israel. Deus não encontrou obediência em Israel. Ele veio encontrar obediência. Por isso que ele falou assim: um povo que não me procurava, um povo que não falava de mim, esse eu achei. Então aqui ele está falando, o apóstolo Paulo está se referindo ao judeu, que ele achava que o que eles faziam, que eles podiam mentir, que ele podia matar, que eles podiam fazer o que fosse, e Deus abundava a graça para ele, Deus vinha, consertava tudo para eles. Mas no verso 8, o apóstolo Paulo fala assim: façamos males para que venha o bem, a condenação desse não é justa. Se fazemos mal pensando em o bem, quando ele vem para o povo gentil, Jesus passa para o gentil, é no gentil que ele se torna Senhor, porque o gentil nunca considerou digno de Deus. O gentil nunca considerou digno, nunca considerou merecedor de nada. O gentil sempre considera nada e Deus tudo. Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Eu sou um pecador, mas eu tenho um Deus que perdoa e tem um sangue para me lavar. Eu não sou digno que entra na minha casa. É isso que Deus queria encontrar, alguém que não considerasse digno. E ele achou o centurião: não sou digno. E quando nós chegamos nesse lugar, eu não sou digno de nada, Senhor. Não sou digno nem da vida eterna, não sou digno de ir no céu, mas pela tua graça. Estou confiado na tua graça, estou confiado no teu amor. Isso aqui está falando com o judeu, irmão Marcelo, é o absurdo do judeu, que eles achavam que eles podiam mentir, eles podiam fazer o que fosse, para que Deus operasse mais para eles. Quanto mais erro ele tinha, mais o Deus operava. E mais quando ele veio com o gentil, ele encontrou no gentil o que ele não encontrou no judeu. Como o Assuero, ele encontrou na Esther o que ele não encontrou na Vaste. A Vaste era uma rainha que não obedecia, que ele chamava para a festa, não vinha, porque tinha sua. Envergonhava o rei Assuero na frente dos convidados, mas quando ele chega em Esther, a Esther não era nem convidada, se apresentava sem ser convidada. Ali está judeu e gentil. O gentil ficou muito, o Israel ficou muito orgulhoso. O irmão Brana disse: eles são um povo orgulhoso. Até hoje, eles são um povo orgulhoso. Eles acham que Deus é obrigado a fazer tudo para eles. E tem gente gentia, irmão Marcelo, né? Que tem a mesma fé do judeu. Tem a fé do judeu. Acha que Deus é obrigado a curar, acha que Deus é obrigado a dar prosperação, acha que Deus é obrigado. É a fé do judeu. Que pode mentir, pode fazer, quanto mais ruim na paz, mais Deus opera. Corta a orelha dos outros, Deus é obrigado a colocar no lugar, que nem Pedro. Mas quando ele vem o gentil, quando ele chega a nós, então nós considera: não sou digno, Senhor. Eu sou candidato ao inferno, mas o Senhor transformou eu de água para vinho. Meu lugar é poço, meu lugar é lama, mas o Senhor colocou eu em cima da mesa. Esse é o lugar, isso que Deus queria. Deus queria achar um povo que reconhecesse Ele como Senhor. Um povo que reconhecesse que não era nada, mas que Deus é tudo.
Um povo que reconhece que não tem nada, mas Deus tem tudo. Que é pobre, mas tem um Deus rico. E Ele tem encontrado nós. E nós estamos aí. Nada somos, mas Deus tudo é. Deus cruzou nosso caminho e tem nós cuidado de nós. Tem pergunta? Oliveira Marcelo, o que a Bíblia diz sobre imposição de mãos? Aí que está, irmão Marcelo, é o mesmo assunto. A imposição de mão foi dada para Israel, não foi dado para o gentil. Na mensagem selo de Deus, a última mensagem que vem do crente da Bíblia chama selo, deve ser selo do anticristo. O irmão Branham fala, o povo da América foi mal acostumado pelo missionário, colocar as mãos sobre ele para receber cura. Essa aí é fé do judeu, a fé nossa do centurião, manda a tua palavra. E Jesus disse, vós são limpos pela palavra que eu tenho pregado. E quando ele chega na casa de Cornélio, que era o primeiro gentil que aceitou, ele recebeu o Espírito Santo sem posição de mão, Cornélio. Sem posição. Na pregação de Pedro, ele recebeu o Espírito Santo. Ele era gentil. E o apóstolo Paulo fala aos Hebreus, nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da lei ou pela pregação da palavra? Aí o apóstolo Paulo fala, é claro que é pela pregação da palavra, mas os judeus é pela lei. Judeus é só lei, lei, lei. Tudo tem que ser lei, posição de mão. Aí o apóstolo Paulo diz, o judeu busca sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós, o gentil, buscamos a cruz de Cristo, buscamos o Calvário. Nós buscamos o Calvário. Então, posição de mão, o irmão Brando usou posição de mão? Usou, mas ele explicou, eu estou usando isso porque vocês não conseguem entrar na fé sua, vocês quer viver como judeu sendo gentil, mas quer coisa do judeu. Irmão Brando explicou isso. Irmão Brando falou assim, irmão Marcelo, que a maior parte de pessoa que recebia cura é aquela que não recebia cartão, é aquela que não vinha na fila de oração, a que mais recebia. Aí ele fala numa mensagem que a fé, perfeita fé, parece, ele fala, se vocês tivessem a fé perfeita, verdadeira, vocês não estavam na fila de oração. Então, posição de mão, nós põe a mão? Ponhamos, mas não é nosso. Deus opera, Deus respeita, mas é fé do judeu. A nossa é a palavra. Tudo nós recebemos pela palavra. Luiz Eduardo Machado, qual seria a diferença hoje da virginésia e a noiva? Ambas estão na mensagem. A virginésia, ela não tem o espírito da mensagem. Só isso, que é a plenitude. O irmão Branda diz que a plenitude de Cristo é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é a plenitude. E a carta são parte de Deus. Mas a plenitude é o Apocalipse. Existe parte e plenitude. E a plenitude nossa é o Espírito Santo. E ela é plenitude. Sempre é a plenitude, o Espírito Santo é a plenitude. Então, o que a virginésia tem? Ela tem a mensagem, mas não tem o espírito da mensagem. Aí, na primeira era da igreja, o irmão Bueno estava falando, ele vai falando assim, que ele fala que João entrou no espírito, foi arrebatado. Enquanto ele não estava no espírito, ele viu a era da igreja. A era da igreja, a virginésia tem. Mas quando vai para o Apocalipse, a virginésia fica para trás, porque para entrar no Apocalipse, tem que entrar em plenitude, tem que entrar no Espírito. João teve que entrar no Espírito para ir para o Apocalipse. Mas ele viu a era da igreja na carne, sem entrar no Espírito. Então a virgem nessa crê na era, ela crê no certo mensageiro, ela crê em tudo da era, mas ela não entra no Espírito. Se ela entrasse no Espírito, ela ia ver o Apocalipse, mas ela não entra no Espírito, que nem João entrou. João entrou no Espírito. Aí o irmão Brana disse, o jogador de futebol lá no estado, ele entra no espírito do jogo e bate palma e pula na arquibancada, porque ele entrou no espírito do jogo. Aí ele falou, acontece que a igreja não entra no espírito da Bíblia, por isso não pula, não grita, não dá amém, não aplaude Jesus quando Jesus marca seus gols, porque Jesus marca gol. Mas Jesus marca gol, não tem, ninguém aplaude
porque não entra no Espírito. Então a diferença, a noiva tem os dois. A noiva tem a mensagem e o Espírito da mensagem. A virginésia só tem a mensagem, mas não tem o Espírito da mensagem. Se o irmão quer base nisso, o irmão lê a mensagem, festa da trombeta. Lá no final, o irmão Branham disse, a virginésia, ela não tem a plenitude da mensagem. Mas está na mensagem, mas não tem a plenitude. E a plenitude da mensagem é o Espírito Santo. Lucimar Souza. E quando uma ovelha sai da igreja e o pastor não vai atrás para ela voltar? Jesus vai. E se ela não se Jesus vai para trazer ela de volta. E se ela não quiser fazer de volta, quer viver sem igreja, sem ceia, sem dar dízimo, Deus leva embora. Deus leva para casa. Ele vai levar para casa, né? Ela não quer mais lá no rebanho. Ela não quer mais lá no aprisco. Ela não quer mais lá ficar com o pastor. Ser cuidado do pastor, porque quem vai tirar a lã, quem vai tirar a lã dela, quem vai tirar o carrapicho dela, quem vai tirar os picão dela é o pastor. Ela não quer. Então o que Deus vai fazer? Se Deus deixar ela sozinha, o lobo vai pegar. E ela não quer o cuidado do pastor, Deus leva embora. Por isso que tem irmão morrendo com 30 anos, 20 anos. Que a Xera do irmão Bana morreu com 8 meses. 8 meses levou a Xera. Aí o irmão Bana chorou, desesperou, e Deus falou para ele, se eu não levo ela embora com 8 meses, você tinha perdido ela. Você tinha perdido a sua filha, você não leva ela embora. Tem que levar embora, irmão. Tem que levar embora mesmo. Não quer pastor, não quer igreja, quer de domingo quer ir na igreja, não quer dar dízimo. Se você é salvo, se você é ovelha, né? Se é ovelha, Deus leva embora. Não quer ficar no aprisco, Deus leva embora. O Dylan Oliveira. Os pastores apresentarão seus rebanhos ao irmão Brana, e o irmão Brana os apresentarão a Deus. Tem fundamento na mensagem esse assunto? Tem fundamento, porque o irmão Brana ele é mensageiro da era. Ele é universal. Ele só não é do judeu. Então o irmão Brana apresenta a era. O pastor representa o seu rebanho. Cada pastor representará a sua igreja. E o irmão Brana ele representa a era da igreja, representa o que ele ganhou na era, a era da igreja. O rebanho, cada pastor representa o seu rebanho. E o irmão Brana, ele representa a era da igreja, ele representa o tudo, né, da era. Porque ele falou assim, ele viu o grupo dele lá. Ele não viu o grupo desse pastor, daquele pastor, ele viu tudo o grupo dele, tudo que aceitou. Ele falou, são tudo brancos, são os seus convertidos. Agora cada pastor representa o seu rebanho. Agora o irmão Brana representa a era. Tem base sim, irmão. Tem base sim. Ô irmão, tem tanta base que quando a pessoa morre, quem tem que apresentar ela para Deus lá no caixão, ali na cabeceira, é o pastor. Ela tem que ter o pastor dela lá para falar, Senhor, o tempo desse irmão acabou aqui e o Senhor receba ele aí. Tem que ter o pastor lá. Como a criança nasce, não é o pastor que tem que apresentar ela aqui no mundo. Senhor, essa criança nasceu, agora ela vai crescer aqui, e eu apresento ela para o Senhor, para o teu cuidado. Quando ela sai desse mundo, também tem que apresentar a alma dela. O irmão Brana disse assim, eu apresentei a alma da minha mãe para Deus. Se você não tem um pastor na hora do caixão lá para apresentar você para Deus, quem vai apresentar você? Vai morrer que nem animal? Sim, a representação de ninguém. Tem que ter um pastor para representar você, sim. Para falar, Senhor, receba ele aí. E a voz do pastor é ouvida, viu? Deus ouve a voz do pastor. A voz do pastor tem peso para Deus. Porque Deus considera a voz do pastor. Tem peso. Vai lá em Levítico, o irmão vai ler assim, o que o sacerdote avaliar, está avaliado. Seja bom, seja mal. O que o sacerdote avaliar, está avaliado. Por isso que quando eu vou no velório, eu sou muito chamado para pregar em velório. Muito chamado. Mas eu não vou lá chegando lá e falando, Senhor, eu apresento essa alma para que o Senhor cuide dela. Ela terminou aqui, agora ela está partindo para o Senhor. E o Senhor cuida dela aí, porque aqui ela ajudou nós, aqui ela trabalhou, foi fiel. Então eu estou apresentando ela para ti. Eu não faço isso não, a não ser que é um irmão que eu conheço, que é muito fiel, dizimista, fiel. Senão eu falo assim, ó Senhor, o Senhor faça a tua vontade. Senhor, aí eu falo com a família, ó, vocês ficam consolados,
porque foi embora, vocês, é assim mesmo, é a vida, tudo nós tem que partir, mas por defunto, eu não entro no assunto não apresento ele a Deus não, eu não fiz nada para Deus, se eu apresento, Deus aceita lá, ele respeita a minha posição que eu tomo, e eu vou apresentando ele, não faz nada para Deus, eu chego lá no velório dele, recebo aí no céu, recebo no céu por quê? Não fez nada aqui, não ia na igreja, não dá dízimo, não dá oferta, não ajuda a igreja, não ajuda nada, não. Chegar no caixão, eu vou ter que falar, Senhor, receba essa alma em paz aí eu sou cúmplice. Aí Deus falou, você apresentou ele aqui, Rafael, eu vou ter que aceitar esse homem aqui, o senhor não fez nada aí, mas você é o pastor, eu dei para você essa missão aí, e aí você me parecia que esse carroção de milho aqui, tudo bichado. Vamos para os pedidos de oração. Marcos Geraldo pede oração à sua família e proteção divina. Evelyn Monteiro, a sua família. Sônia Caldas, a sua família, em especial do seu sobrinho. Oliveira Marcelo, sua mãe, esposa e seu favor. Eva Pinto, sua família, sua vida espiritual. Ângela Caldas, a sua família, toda a noiva de Jesus Cristo. Argelda Costa, seu favor e família e todos os irmãos de Nova Prata. Débora Caldas, ao seu favor e sua família. Cirlei Lopes, a sua família que está perturbada. Jussara Moureles, ao Lucas Moureles e família. Moacir Freitas, a sua família. Eliana da Silva, a oração ao seu pai. Joel William, ao seu favor e família. Rebeca Rocha Castro, irmã Rosa, partiu hoje aos 86 anos. Agradeço a todos que oraram por ela, que Deus possa consolar sua família. Thalita Nintes, a sua família. Leia Nintes, a sua família. Amém. Aí que lista de pedidos de oração. Também a Benedita Pereira, minha esposa, está ali falando que também quer oração. E nós vamos orar para vocês, irmão, porque nós cremos que o Senhor responde oração. O irmão Bueno diz assim, a oração ela muda quadro. Ela muda quadro. E esse quadro que nós estamos vivendo de peste, a nossa oração pode fazer com que amanhã todos esses vírus aí amanhece morto com o poder da nossa oração. Porque Deus ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. Então vamos orar, vamos se unir tudo numa só oração, numa só fé e trazer Deus em cena. Não somente para levar embora esse vírus aí que está causando dano, tirando nós de cultuar a Deus, tirando nossos direitos. Ele não tem esse direito de fazer isso. Ele não tem, não. Nós vamos repreender isso daí, porque nós precisamos adorar nosso Deus, que é digno de ser adorado, viu, irmão? E outra coisa, irmão, antes de orar, eu também não posso deixar de agradecer você de ser ouvinte, de acompanhar eu, e agradecer, irmão, que tem me ajudado, e eu também, financeiramente. Tem irmão que tem me ajudado, e tem me ajudado e eu agradeço a sua ajuda financeira, a gente precisa dela também para viver, né? Então, obrigado, irmão, que tem me ajudado eu financeiramente. Eu agradeço. E vocês que têm ajudado eu em oração, que é mais ainda do que a situação financeira, é a oração, né? Ajudar espiritualmente. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por o Senhor dar para nós o Calvário. Dá o Calvário, como disse Paulo, os gregos buscam sabedoria, Israel busca sinal, mas nós buscamos a cruz de Cristo. Nós buscamos o Calvário, Senhor. Porque nós não somos dignos de nada, Senhor. Mas o Senhor, pela Tua graça, tem amado nós e tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem nós buscado, tirado nós de rembaceiras, tem limpado nossas lãs, tem curado as nossas feridas. E eu entrego nas Tuas mãos cada ouvinte, Senhor, cada pai, cada mãe, cada moça, moço, crianças, cada avó, netos, para que o Senhor cuide de cada um. Tenha Teu anjo ao redor, livra de todos os mal. É a Tua promessa e ela não falhará. Em nome de Jesus eu coloco cada um nas Tuas mãos. Amém, Senhor Jesus. Amém.